Voltando com mais um tema sobre o SQL Server, hoje vamos falar especificadamente sobre listar dados de uma tabela. E até agora nós aprendemos a criar e apagar tabelas, né? Criar e apagar bancos de dados, incluir, alterar e excluir dados de tabela. Agora nós vamos aprender então a consultar a informação das tabelas, listar e ver diversas formas de fazer essas listagens. Nós até fizemos algumas consultas, mas usando o botão direito do rato, né? Aqui em cima da tabela, e usando aquela opção selecionar os primeiros registros, ou os 1000 registros. Aquele comando que ele escreve ali é o comando de consulta. Vamos rever esse comando agora nesse vídeo. Antes disso, nós vamos fazer o download do script, né, que vou mostrar para vocês como fazer, que tem aqui anexado na descrição do vídeo, e vamos abrir esse arquivo aqui dentro do Management Studio. Antes disso, gostaria de pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar o sininho, né, de notificações, que é para você receber as próximas aulas dessa playlist e de outras, mas nesse caso, se você tiver mais voltado com interesse para bancos de dados, então para receber os próximos também dessa playlist. E nesse caso agora, para vir até o arquivo, continuando então, para vir até o arquivo e abrir, eu vou mostrar para vocês abrindo aqui o browser, né? Tem aqui um vídeo qualquer que eu selecionei também sobre base de dados, para mostrar para vocês que quando eu falo que está aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver assim alguma coisa aqui. E aqui em mostrar mais, vocês vão ver, por exemplo, aqui na descrição, vai estar aqui na descrição, vocês descendem a setinha, se tiver no celular, vai ter uma setinha logo aqui abaixo do vídeo, ou aqui eu afixo na maioria dos vídeos aqui também alguma coisa. Então, vocês clicam aqui no link, ele vai passar para uma aba externa do blog, e aí vocês clicam aqui, ou eu vou deixar o link direto, né? O link direto dessa parte do post, e aí vocês vão cair diretamente nessa parte do post aqui. Vou deixar diretamente aí embaixo, então, afixado ou na descrição. Pode verificar nos dois. Então, eu só queria mostrar para vocês essa parte, porque vocês podem chegar aqui embaixo ou podem baixar o arquivo. Aqui, se vocês verem aqui embaixo, vocês podem baixar o arquivo para o vosso computador. Ou vocês chegam aqui, ó, e copia daqui até aqui embaixo, descendo com o scrolling do mouse, né? E aí vocês copiam isso aqui tudo, depois de fazer o Ctrl+C ou Ctrl+V, vocês voltam para o Management Studio, ou aqui, clicando aqui, vocês vão baixar, vão escolher o lugar em vosso computador e vai baixar. Pode baixar tanto para a pasta de downloads, que fica por default, ou escolhe o vosso ambiente de trabalho. E descompacta o ficheiro, então, para a gente usar no Management Studio. E agora, voltando aqui, então, para o Management Studio, vocês podem simplesmente abrir aqui uma janela de uma nova consulta, pegar aquele que eu copiei e colar ele aqui. Ou simplesmente vocês vão aqui em ficheiros, arquivos, né? E vai aqui na parte de abrir, e aqui tem ficheiros. E aqui aonde você guardou esse ficheiro, você vai simplesmente clicar no arquivo, né, no ficheiro que você guardou, que você abriu ali no blog, guardou no blog, que baixou dali, e vai escolher a opção abrir. E aí ele vai abrir diretamente aqui. Vou fazer aqui, como faço sempre, colocar numa janela vertical, e aí nós aqui nesse arquivo, vocês podem ver que eu estou aqui usando o nome do nosso banco de dados, né, que é Sucos Vendas, e aqui ele faz um drop, ele apaga a tabela, e aí depois ele vai criar a tabela novamente, ele cria a tabela com a primer aqui já incluída, com tudo que nós fizemos até agora. Todo esse trecho de código que está aqui, nós fizemos absolutamente tudo nas aulas anteriores. E eu vou deixar aqui nos cards todas as aulas. Vou deixar desde a última que eu fiz
até nas aulas anteriores, para que se vocês ainda não viram, no final do tutorial vou deixar também a playlist, essa playlist sobre banco de dados, e aí vocês vão e começam então esse mini projeto que nós estamos fazendo para dar sequência se você estiver aqui pela primeira vez. Se não for pela primeira vez, já estiver seguindo a playlist, você já viu então como nós criamos as primary key e as constraint, essas partes todas. Então, nós vamos fazer usando nosso banco de dados, nós vamos fazer um drop nessa que nós já temos, nós vamos fazer a criação dela toda novamente, e aqui nós vamos fazer, né, nesse caso, também o insert que nós já fizemos, tanto na parte da tabela de clientes, como também na tabela de produtos. Vamos fazer um drop e depois nós vamos fazer a mesma criação que vocês viram aqui em cima da tabela de clientes, vamos fazer também para a tabela de produtos e vamos fazer então a inserção. A inserção de tudo, porque se eu puxar aqui mais para a direita, vocês vão ver que eles têm aqui os dados, então vamos inserir na tabela. Então, eu vou, vocês, depois que fizerem, então, o download lá do blog e abrir aqui o ficheiro, vocês não precisam de fazer a execução de um por um, selecionando as linhas. Simplesmente, sem selecionar nada, vocês vão aqui em executar. Execute e executa, então, todo o código em conjunto. Partindo do pressuposto que tudo deu certo, então vocês vão ver que todas as linhas foram afetadas. Então, todos os registros já estão inseridos ali na tabela. Então, agora, nós podemos fazer como nós temos o costume. Vou fazer primeiro aqui um reload da tabela, né, do banco de dados e das tabelas. Vou abrir aqui a tabela. E aqui, em nossa tabela, vou clicar do lado direito, como nós temos o costume de fazer, e vou selecionar, então, os dados para ver os dados que nós temos ali. E como vocês podem ver aqui, nossos dados foram listados, mas, por default, como vocês viram ali, é listado o script de código que nós recebemos por fazer essa seleção, é o top 1000, ou seja, se tiver ali 1000 linhas, elas vão vir todas aqui, que não é o nosso caso. Mas vamos supor que eu chegue aqui e coloco o top 5, ou top 10, etc. E depois executo aqui, vocês vão verificar que nós temos aqui somente 5 linhas. Foram listadas todas as colunas da nossa tabela de clientes, todas, vocês podem verificar até o fim aqui, que estão todas listadas, mas foi inserido, nesse caso, só as primeiras 5 linhas. Nesse caso, se vocês seguirem aqui comigo essa parte, copiar esse trecho de código, abrir aqui uma nova janela e colar, vocês vão fazer a execução, vai ser a mesma coisa, mas aí vocês inserem novamente o mesmo código, mas em vez de fazer o top 5, vocês apagam daqui até o top e colocam simplesmente o asterisco. Essa pequena parte que eu fiz aqui nessa mudança aqui significa que nós vamos obter tudo que nós obtemos da linha anterior, simplesmente com todos, não simplesmente o top 5, mas nós vamos ter tudo que está dentro da nossa tabela. Se tiver mais de 1000 linhas, vai aparecer as 2, 10.000 linhas, tudo quanto a tabela conseguir mostrar, o banco de dados conseguir mostrar. Então aqui, mais uma forma, além de selecionar vamos copiar novamente aqui essa primeira parte do código e vamos chegar aqui e vamos dizer então que eu quero, por exemplo, que selecione só a primeira e a segunda parte, não todos, como vocês viram, mas só a primeira e a segunda parte. Então, quando eu fizer assim, dessa maneira, ela não vai inserir todos, mas vai listar, nesse caso, somente as 2 primeiras. Ainda falando sobre a parte aqui da primeira seleção, vou inserir aqui novamente,
Para lembrar vocês que aqui, quando nós fizemos o select das 1000 linhas, ele inseriu o nome do banco de dados e o esquema. Mas se você verificar que aqui nós estamos usando nosso banco de dados e não um dos outros, como vocês podem ver, tem mais aqui, então essa parte do esquema e do banco de dados, ele não é necessário. Pode deixar então só o nome da tabela. E se fizer a seleção, ele vai na mesma aparecer tudo. E daqui, de igual forma, não necessitamos fazer essa parte. Podemos deixar então só com a tabela, desde que o banco de dados esteja aqui em cima correto. Agora, uma outra forma de você listar. Vamos supor que você não queira aqui listar o CPF e o nome nessa ordem. Você quer listar, por exemplo, de outra maneira e em vez de colocar aqui CPF e nome exatamente como está ali, você quer simplesmente chegar aqui e dizer assim, as, e eu coloco aqui que vai ser um identificador. E aqui, nesse caso do nome, ele vai ser um as e vai ser, nesse caso, cliente. Isso é um nome aleatório. Só para mostrar para vocês verifiquem aqui que está nome CPF e quando eu fizer então a seleção e executar, ele vai passar então o CPF, está escrito identificador e o nome vai estar escrito cliente. Esse nome que damos para isso é alias, ou seja, isso é um nome que a gente simboliza ali. Ou seja, não é o nome que está na tabela, mas quando a gente coloca o as, a gente utiliza um alias e a gente dá, então, outro nome para ele. Vamos supor que aqui você não quer nessa ordem, né? Isso já é outra forma, então, de fazer a listagem. Você copia aqui só para testar, nesse caso de vocês. E aí você chega aqui e diz que você quer primeiro o nome. E eu vou pegar aqui o nome e vou, nesse caso, colocar ele antes do CPF. E aí eu vou colocar a vírgula aqui embaixo. E agora eu vou, então, rodar essa parte aqui. E o nome que vocês vão ver que está identificador e cliente. Então, ele passa cliente está antes do identificador. Vamos supor que você tem aqui cerca de umas 20 ou 30 colunas e você quer simplesmente selecionar algumas delas, não quer então todas. Então, a melhor forma é realmente utilizar só as que você quer. Nesse caso, pode fazer assim, mas se você quiser utilizar também só esses dois e depois continuar com as outras e com os mesmos nomes, obviamente que os dois primeiros irão se repetir, você pode simplesmente também chegar aqui, colocar a vírgula e o asterisco. E aí você executa e vai verificar então que vai aparecer todos. E aí aqui vai repetir as duas primeiras linhas, que não é a intenção, e sim as outras. Então, como eu mencionei antes, supondo que tem várias linhas ali, você simplesmente escolhe quais são várias colunas. Você vai escolher então qual é a coluna que você quer, qual é a coluna que você tem a necessidade de fazer ali a listagem, qual é que quer verificar, quais são os dados, e aqui embaixo vai aparecer os dados que você está à procura. Nesse caso aqui, se você quisesse mais a morada simplesmente, ou a idade do cliente, ou que tipo de compra que fez, ou quando, a data de que dia que foi que fez a compra, então era simplesmente colocar a vírgula e colocar o nome da tabela. E nesse caso, se quiser fazer o identificador, né, o alias, aí nesse caso colocaria então os dados. Mas nesse caso aqui é muito importante saber isso. Então, essa parte de listagem, né, das tabelas é o básico do básico que nós temos que saber a nível do banco de dados, né? Tudo que eu expliquei até agora, eu sempre falei que íamos fazer a parte da seleção num tutorial, numa aula à parte. E como eu já ensinei o básico, eu já expliquei o básico até agora, que era a nível das primary key, inserção, etc. Tudo que nós falamos aqui. Nesse caso, esse tutorial era mesmo só para explicar sobre a listagem, que é o que faltou e não
entrei tão em detalhe antes, porque nós precisávamos realmente fazer as outras coisas para chegar aqui e ter os dados, então, aqui para mostrar, né? Então, isso é o que eu tinha para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, deixa também seu comentário, né, para o algoritmo do YouTube ver que as aulas são boas, indicar para mais pessoas que tem acontecido, tem boas visualizações, mas quanto mais interação, melhor ainda. E também mande para seus amigos, se você achar que tem algum amigo que gosta, tem interesse a nível de banco de dados. E nos vemos então no próximo tutorial. Agradeço muito por ter ficado até aqui no final da videoaula e até breve então. Até a próxima, fica com Deus. Tchau!